Estamos de volta aqui no programa Meditações Ponto de Partida, seu companheiro diário, não é? Todas as manhãs, antes de você sair de casa, você então é nosso convidado para a gente estudar a Bíblia junto, é isso mesmo. Todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, neste horário, e nos domingos, no horário das 8 horas da manhã, nós temos então um bate-papo sobre a Palavra de Deus, ok? Você é nosso convidado também. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como Jesus ele trata a questão da segunda chance. Será que para Deus existe uma segunda chance? Será que quando a gente falha com Ele nos dá uma nova oportunidade? Eu conheço pessoas que têm dificuldade de lidar com a segunda chance, mas Deus como lida com isso? Existe um texto que está no Evangelho de João, no capítulo 8, que fala de uma história de uma mulher que teve uma segunda chance. Essa mulher, ela foi apanhada em adultério, diz o texto. E olha o que diz a Bíblia. João, capítulo 8, diz o seguinte, verso 4. Disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto dizia eles, tentando para terem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Veja como Deus lida com a segunda chance. Aquela mulher estava errada? Sim, estava errada. Aquela mulher tinha feito algo que desagrada a Deus? Sem dúvida. Nós sabemos o que diz Êxodo 20, Deuteronômio 5, onde nós encontramos a lei de Deus exposta e um dos pontos da lei de Deus tinha sido quebrado por essa mulher. Mas interessante que Jesus diz para aqueles homens que acusavam, que eram líderes na época da sociedade, se alguém não tem nenhum erro, que atire a primeira pedra. Bem, você já parou para pensar como Jesus lida com a nova chance? Deus, Ele não quer que a gente ande totalmente contrário à sua vontade, em hipótese alguma, mas Ele quer que nós entendamos que o seu sacrifício não foi em vão. Quando Jesus morre na cruz, Ele morre por mim e por você, que somos falhos e que temos defeitos. Mas Ele nos dá uma nova oportunidade, uma nova chance. Interessante que a graça de Cristo não diminui o pecado, mas aumenta o perdão. Olha que coisa linda! E é isso que Ele nos mostra. Eu lembro de um amigo que certa vez me procurou e ele tinha cometido um grande erro, muito semelhante ao que essa mulher aqui cometeu. E ele queria refazer a vida, já tinham se passado vários anos, quase uma década. E ele chorava comigo e dizia, me ajuda, eu preciso recomeçar, eu preciso refazer a minha vida. E graças a Deus ele conseguiu refazer a vida dele, porque Deus é o Deus da segunda chance. Eu estou falando para alguém que já passou por essa situação, estou falando para alguém que não consegue se perdoar, alguém que de repente está se sentindo como essa mulher, e muitas vezes está sendo alvo de acusações, muitas vezes alvo de olhares não muito bons, de comentários que te desagradam, que te machucam. Jesus está dizendo, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. É claro que ele também disse uma frase bem interessante, quando ele pergunta para a mulher, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? No verso 10. E interessante que ela diz, ninguém te condenou? Jesus pergunta. E ela diz, Senhor, ninguém. Então Jesus disse, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Então, Jesus é o Deus da segunda chance? Sim, isso é uma verdade. Mas por outro lado, Ele também diz, não cometa mais. Procure estar do meu lado, procure fazer a minha vontade. Procure ter uma intimidade tão grande comigo, através da Bíblia e da oração, que você vai ter uma vida melhor. É isso que Deus nos convida a fazer neste momento. Se você está passando por essa situação, se você está passando por esse momento, se você está se sentindo mal porque de repente falhou ou de repente magoou alguém, Deus está dizendo, filho, filha, por favor, olhe para o Deus da segunda oportunidade. Lembre aquilo que eu já mencionei aqui. A graça de Cristo não diminui o pecado, mas aumenta o perdão. É isso que Jesus fez, é isso que Jesus faz. O céu está de braços abertos para te receber, mas ao mesmo tempo Ele está dizendo, filho, filha, não ande mais no erro, continue agora pelo caminho correto.
porque os frutos de uma vida ao lado de Jesus serão frutos que vão produzir obediência e estarão em harmonia com a sua vontade. É interessante que aqueles homens eles saíram de cena. Quando a gente vê o texto da Bíblia aqui, Jesus ele percebe que, e nós percebemos de que esses homens eles não acusaram mais aquela mulher, porque eles eram pecadores também. Nós vivemos num mundo em que todos nós somos pecadores. O único que não tinha pecado e que esteve nesse mundo foi Jesus Cristo, que é o próprio Deus e se tornou homem. E Ele está oferecendo para nós uma nova oportunidade. Se você quer se aprofundar um pouco mais nesses temas, você tem então aí no QR Code na tela a oportunidade de pedir um estudo bíblico. E você pode estudar mais sobre a Bíblia. Aqui a gente fez apenas uma reflexão rápida. E se você quiser nos acompanhar também nos domingos, às 8 horas, você pode então ampliar o debate sobre outros temas da Bíblia. Eu quero convidar você a lembrar-se de que seguir a palavra de Deus é sempre a melhor escolha. Um grande abraço e nós nos encontramos no próximo programa.